Oi, Jujubinha. Oi, Jujubas! Hoje nós vamos contar a evolução da Bela Adormecida pelo tempo. Como é que ela se transformou na história que é contada hoje. Nisso nós vamos falar sobre as histórias originais com o passar do tempo. Vamos falar do Jean-Baptiste Basile, do Perrault, dos Irmãos Grimm, do balé, antecedentes, significados e tudo mais. Primeiro eu vou fazer uma breve defesa da Bela Adormecida. Eu acho a Bela Adormecida muito injustiçada. Não pelo fato da história da Disney e tudo mais, mas no geral em si é um conto de fadas que eu acho que as pessoas não estão dando tão valor. Por exemplo, a Bela Adormecida fala muito sobre a adolescência, que é um período de mudanças grandes e rápidas, de momentos de passividade e outros de grande atividade frenética. Esse vai e vem é visto em muitos contos de fadas quando o herói ou a heroína tem que buscar o seu destino. Isso vai encontrar várias aventuras, bruxas, dragões e tudo mais. No final, essa vai descobrir o seu verdadeiro eu. A Bela Adormecida enfatiza que a concentração demorada e tranquila também é necessária. Então, existem pessoas que são essas que vão e enfrentam o mundo, e tem outras que não. Tem outras pessoas que são mais calmas e tranquilas. Esse período de passividade é comum acontecer tanto com meninas quanto com meninos. As pessoas têm a ideia de quererem taxar a história da Bela Adormecida como conto de fadas da princesa passiva que espera pelo príncipe. Mas não é disso que se trata a história. Porque, analisando os contos de fadas, cada princesa tem uma personalidade diferente. Como a gente já viu no vídeo da Branca de Neve, né? Ela faz muitas coisas. Ela é aquela princesa que tem medo, mas mesmo assim ela enfrenta seus perigos e vai atrás. Que, por exemplo, quando ela chega lá na Casa dos Anões, ela é proativa. Ela fala assim, não, eu vou trabalhar para as pessoas me ajudarem e a gente vai se ajudando. Já a Bela Adormecida, ela abrange a camada desvalorizada das pessoas calmas e introvertidas. Por isso que ela dorme 100 anos, essa introversão, essa coisa de colocar para dentro. Muita gente fica falando assim, não, porque ela tá dormindo e o príncipe que é proativo. Mas no caso, existem várias outras histórias que os papéis são trocados. O antecedente da Bela Adormecida é Cupido e Psique, aquela história da Grécia Antiga. Cupido dorme e quem tá acordado é Psique, que seria a menina. Também tem outros contos de fadas que falam também sobre o príncipe, que são com amor verdadeiro. Tipo o quê? Que a gente já contou aqui no canal? O quê? A história do Michael. Quem é Michael? Das 12 princesas. Ah, é? Então tem muitas histórias, é porque as pessoas parecem que só escolhem algumas pra contar. A princesa, a Bela Adormecida, simboliza você lidando com seus processos interiores e o príncipe tá lidando com os problemas exteriores. Os dois juntos têm o desenvolvimento completo. Então, quando você tá lendo, você tá assistindo, você pode se identificar tanto com um quanto com o outro, porque os dois são duas figuras que fazem parte de nós mesmos, que a gente tem as duas partes. Mais tarde a gente vai dizer porque que a Bela Adormecida é um dos contos de fadas mais melancólicos e românticos que tem. Pronto, então a gente vai contar a versão do Jean-Baptiste Basile, que foi lançada mais ou menos em 1634, eu acho. Não é a Bela Adormecida, é um dos antecedentes da Bela Adormecida que a gente tem acesso hoje em dia. A história se chama Sol, Lua, Itália. Ainda dá pra ver um pouco dessa coisa da mitologia do sol, da lua. A Bela Adormecida se derivou desse. Certa vez viveu um grande lorde que foi abençoado com o nascimento de uma bela filhinha, a quem nomeou de Itália. Ele chamou sábios e astrólogos para predizer o que destino reservava para a menina. E depois que esses homens consultaram e formaram o horóscopo dela, disseram-lhe que Itália seria colocada em grande perigo por uma farpa de linho. O Lorde então decretou que nenhum linho ou qualquer tipo de corda entraria em sua casa. Um dia, Itália, que já havia se tornado uma bela jovem, estava olhando pela janela quando viu uma velha mulher por perto, girando uma roca, e convocou a velha para parar seus afazeres e deixá-la ver o aparelho. Uma farpa entrou debaixo de sua unha e ela caiu morta. Aí a mulher fugiu com medo. Quando o infeliz pai ouviu o que tinha acontecido, vestiu a Thalia com roupas chiques, deixou ela no trono e abandonou ela para sempre. Acabou? Não, acabou não. Depois de algum tempo, um rei, outro rei, né? Que era um lorde, agora é um rei. Estava caçando na floresta próxima à propriedade, quando seu falcão escapou e entrou no palácio. O jovem rei disse aos seus servos que ele mesmo escalaria a parede
e entraria pela janela. Chegou a um largo e lindo quarto, onde encontrou a encantadora garota. Ele a chamou, mas não despertou. Olhava para a jovem e tentava acordá-la. Quando olhava, não pôde evitar desejá-la e começou a se sentir aquecido pelo desejo. O rei a pegou pelos braços e levou-a para a cama, depositando os frutos do amor. Sei. Depois ele abandonou ela e voltou para a cidade. Que é isso? É uma baixaria, né? Thalia não estava morta, mas estava inconsciente. Tá, então o pai dela não sabia que ela estava só dormindo. Não tem fada, não tem nada, né? É só os horóscopos, o Jobidu. Então ela, depois de 9 meses, deu à luz a gêmeos. É Rapunzel. Ah, mas a Rapunzel estava acordada. Um belo menino e uma bela menina. As fadas bondosas fizeram o parto. E as fadas apareceram de onde? Um dia, uma das crianças começou a sugar o seu dedo. Sugou tão forte o dedo da mulher que saiu a farpa. E a Thalia acordou como de um sonho. Quando viu os bebês, não sabia o que tinha acontecido ou como eles chegaram até ela, mas o abraçou com amor. Ela nomeou seus filhos de Sol e Lua. As fadas bondosas continuaram a ajudá-la, provendo-a com comida e bebida, que apareciam como que servidas por criados invisíveis. Fada invisível, eu não gosto. Se vocês assistiram o da Bela e a Fera, vocês vão entender do que a gente tá falando. O rei, por fim, lembrou-se de Thalia. Viajou até a propriedade e ficou extremamente alegre ao encontrar a jovem acordada e com 2 lindas crianças. Revelou a Thalia quem ele era, o que havia acontecido e como ela se tornou uma mãe sem saber. Naquela época as pessoas achavam normal o que aconteceu, né? Ainda bem que as coisas mudaram. Enquanto conversavam, ambos perceberam que estavam formando uma conexão. Uma conexão de amizade e amor. Que balela. E depois de alguns dias, quando finalmente chegou o momento do jovem rei ir embora, ele prometeu que retornaria e a levaria para seu reino. Percebeu que estava desesperadamente apaixonado por Thalia e por seus 2 filhos e mal podia dormir pensando neles. Porém, o rei já tinha uma esposa. Ele já era casado. Safadeza é essa? A esposa começou a desconfiar depois que o marido não voltou por vários dias da caçada e ouviu chamar nomes estranhos enquanto dormia. Tomada de raiva e ciúmes, ela convocou o secretário real e disse: Se trair seu rei e me disser quem é sua amante, eu darei riquezas além da sua imaginação. Porém, se não me disser, sua vida não valerá nada, porque mandarei matá-lo. O secretário estava cheio de medo e disse à rainha o que o rei tinha dito, né? Que ele estava lá com a Thalia. Então ela mandou o secretário até a Thalia, dizendo para enviar as crianças, porque o rei estava sentindo falta das crianças. A rainha, odiando as crianças, e ordenou ao cozinheiro que os matasse e preparasse um delicioso prato com os seus restos mortais. O cozinheiro ficou horrorizado. Claro! Então ele pediu para sua esposa esconder as crianças. Então ele matou 2 cordeiros. Parece um pouco com Branca de Neve, não parece? Enquanto o rei comia, ela ficava dizendo para ele: você está comendo o que é seu. Depois que ela havia dito isso várias vezes, o rei começou a ficar irritado com a esposa. Eu sei bem que o que estou comendo é meu. Isso porque você não trouxe consigo nada para essa casa. E ele se levantou e se retirou, ficando por vários dias em uma vila próxima para superar sua raiva. Esse casamento está muito conturbado. Nesse meio tempo, a rainha mandou o secretário buscar a Thalia. Mas imagine o horror da jovem quando foi levada essa rainha safada. Bem-vinda, Madame Trocola. É você a vagabunda que se engraçou com o meu marido? Meu Deus. Nossa, que baixaria. Deixa eu cortar essas baixarias. Prepare-se para ir ao purgatório, onde pagará pela dor que me causou. Thalia tentou argumentar que ela havia se tornado amante do rei enquanto dormia. Mas a rainha simplesmente riu sem acreditar e ordenou que uma enorme fogueira fosse acesa onde pudessem jogar Thalia. Thalia, tentando ganhar tempo, pediu como último desejo que lhe fosse permitido tirar suas roupas finas. A rainha não sentiu pena nenhuma, mas ela pensou que ela podia ficar com o vestido chique da Thalia. Então ela foi tirando devagarzinho, enquanto chorava e lamentava. O rei estava acabando de retornar ao castelo quando escutou os lamentos
Aí quando chegou lá, a Thalia tava quase pelada, porque ela já tava fazendo quase tudo pra ir pro fogo. Aí ele exigiu o Gil Batista se superou nessa história. E ela respondeu que ele havia comido os filhos sem saber. Que ia jogar a amante dele na fogueira. Ou drama. Como eu poderia ter comido os meus próprios lindos bebês? Porque minhas próprias veias não gritaram em reconhecimento? Sua mulher venenosa e maligna. Dizendo isso, o rei se assegurou de que sua própria rainha fosse jogada à fogueira. E ordenou que o secretário também fosse jogado e que o terceiro seria o cozinheiro. O pobre homem protestou, gritando: Não retribua a minha fidelidade com essa punição horrível, Sua Majestade. Eu salvei seus filhos. Se o que diz é verdade, você será recompensado como nenhum homem foi recompensado um dia. Então eles não conseguiam parar de beijar seus filhos e a mãe deles, aconchegando-os em seus braços. O rei deu ao cozinheiro uma rica recompensa e tornou um cavalheiro. E, é claro, casou-se com Thalia, que viveu uma vida longa e feliz, como seu marido e seus filhos. Que baixaria! As pessoas achavam isso romântico naquela época. Pronto, então vamos contar agora a versão de Perrault, que publicou em 1697 nos Contos da Mamãe Gansa. Era uma vez um rei e uma rainha que viviam tão chateados por não terem filhos. Tão chateados, eles percorreram todas as estações de águas do mundo. Fizeram promessas, peregrinações, pequenas devoções. Tentaram de tudo, mas nada adiantou. Finalmente, a rainha ficou grávida e deu à luz uma menina. Fez-se um belo batizado e escolheram por madrinhas da princesinha todas as fadas que puderam encontrar pelo país. Só encontraram 7, para que cada uma lhe desse um dom. Depois das cerimônias de batismo, os convidados voltaram para o palácio do rei. E houve um grande banquete para as fadas. Foram postos talheres magníficos com estojo de ouro maciço. Pra que falar disso, pula? Quando todos tinham tomado lugar à mesa, viu-se entrar uma velha fada que não tinha sido convidada. E há mais de 50 anos que ela não saía de sua torre e a julgavam enfeitiçada ou morta. A velha sentiu-se desprezada e, resmungando, sussurrou algumas ameaças. Uma das fadas que estava sentada perto dela ouviu-a. Temendo que ela pudesse dar à princesinha algum dom maléfico, foi esconder atrás da tapeçaria. A fada foi se esconder? Em vez de ela esconder a princesinha, ela foi esconder ela mesma. No intuito de falar por último. Enquanto isso, as fadas começaram a conceder seus dons à princesa. Pera! Então, a véia chegou. Então, uma das fadas se escondeu. E depois que começaram a dar os dons, a mais jovem deu de ser bonita. A outra deu a de ser inteligente. Tão inteligente quanto um anjo. Anjos são inteligentes? Que comparação, sua. A terceira deu a graça admirável. A quarta de dançar. A quinta de cantar. A que falar e você não deixou eu falar do ouro, mas essas partes são interessantes. Ao chegar a vez da fada velha, ela disse que a princesa haveria de furar a mão no fuso e morrer por esse dom terrível. Fez todo mundo estremecer, mas no mesmo instante, a fada jovem saiu de trás da tapeçaria e disse bem alta estas palavras: Que o rei e a rainha se tranquilizem. Sua filha não morrerá por isso, é verdade. Eu não tenho poder suficiente para desfazer por completo o que a fada mais velha fez. A princesa há de furar a mão no fuso, mas em vez de morrer, ela apenas vai cair num sono profundo que durará 100 anos, no fim dos quais o filho de um rei virá despertá-la. É a lei das fadas, não pode tirar o feitiço de uma fada mais velha. O rei mandou sem demora divulgar um decreto que proibia as pessoas de fiar sob pena de morte. 15 ou 16 anos depois, tendo o rei e a rainha ido a uma de suas casas de campo, deu-se que a jovem princesa, andando um dia pelo castelo, chegou a uma água furtada. Água furtada? O que é água furtada? Água furtada é uma parte do telhado construída por uma aresta inclinada delimitada. Andar de uma casa com janelas abertas sobre o telhado. Não entendi foi nada. A princesa vai furar a mão e morrer, mas ela não disse quando. É mesmo. Aí ele disse aqui que então faz mais sentido eles serem displicentes. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Bem no alto de uma torre, uma velhinha sozinha fiava em sua roca. Nunca aquela boa mulher tinha ouvido falar da proibição real. O que a senhora está fazendo, vozinha? Eu estou fiando, menina bonita.
A velha não a conhecia. Que lindo! Como é que a senhora faz? Bastou ela pegar no fuso para logo ela furar a mão e ali cair desmaiada. Atordoada, grita por socorro de todos os lados. Corre gente, jogam água no rosto da princesa, afrouxam sua roupa, esfregam loção da rainha da Hungria. Então a véia não era do mal? Era só uma véia? Que maluquice! Foi então que o rei, ao subir até lá, atraído pela barulheira, lembrou-se da previsão das fadas, entendendo que aquilo tinha de acontecer, porque assim fora dito pelas fadas. Mandou colocar a princesa no mais belo apartamento do palácio, numa cama bordada de ouro e prata. Ela apenas tinha os olhos fechados, mas ouvia-se sua respiração muito leve, o que era prova de que não estava morta. O rei ordenou que a deixassem dormir sossegada, até chegar sua hora de acordar. A fada boa que lhe salvara a vida achava-se no reino de Mataquim, mas no instante ela foi avisada por um pequeno anão que tinha... não? E tinha uma bota de 7 léguas. Eram botas com as quais se percorriam 7 léguas a cada passada. Oh. Tem isso no livro do Castelo Animado. Você dá uma passada e cada passada são 7 léguas. É como se 7 léguas fossem 7 quilômetros. Andou muito, é magia. A fada partiu de lá sem delonga e uma hora depois a viram chegar numa carruagem de fogo puxada por dragões. Pensou que, quando a princesa despertasse, ela ficaria muito confusa por estar totalmente sozinha naquele velho castelo. Com sua varinha de condão, tocou em todos que estavam no castelo, menos o rei e a rainha. Damas de honra, camareiras, fidalgos, mordomos e blá blá blá. Todo mundo. Meu Deus, um parágrafo só para dizer todo mundo. A cadelinha da princesa. Tá escrito aqui. A cadelinha da princesa que estava em cima da cama perto dela. Assim que a fada tocou, todos caíram no sono, para só acordarem no mesmo instante em que sua senhora, até os espetos que estavam na lareira, cheios de fazões, frango, né? Foram dormir, como o próprio fogo também dormiu. Tipo aquela versão da Good Times que ele corta o fogo assim. Então o rei e a rainha, depois de beijarem sua querida filha, saíram do castelo e mandaram divulgar a proibição de que qualquer um, fosse quem fosse, se aproximasse do local. Pois em um quarto de hora cresceu em torno do parque uma quantidade tão grande de árvores altas e baixas, com muitas plantas espinhentas. Ela fez isso para que os curiosos não chegassem perto dela. Mas por que o rei e a rainha não dormiram também? Só dúvida. 100 anos depois, o filho do rei, e já era de outra família, que não a da princesa adormecida, tendo de caçar perto dali, perguntou o que eram as torres que ele avistava. Uns disseram que era um velho castelo habitado por fantasmas. Outros que todos os feiticeiros da região faziam seus encontros ali. A opinião mais comum era de que naquele castelo morava um ogro e que para lá ele levava todas as crianças que conseguia agarrar, sem que ninguém fosse capaz de segui-lo, uma vez que só ele tinha o poder de abrir passagem através da mata. É uma boa teoria. É mesmo. O príncipe já nem sabia no que acreditar. A fofoca, né? Quando um velho... É que essa história tá interessante. Quando um velho camponês tomou a palavra. Eu mesmo vi meu pai dizer que nesse castelo havia uma princesa que teria de dormir por 100 anos e só seria despertada pelo filho de um rei, ao qual ela estava destinada. Ao ouvir isso, o jovem príncipe sentiu-se todo afogueado. Acreditou que seria ele a dar fim a tão estranha aventura. E movido pelo amor e pela glória, ele então caminha para o castelo. Assim que avançou em direção à mata, todas as grandes árvores e as plantas espinhentas se afastaram espontaneamente para deixá-lo passar. Nem por isso ele deixou de prosseguir. Um jovem príncipe apaixonado é sempre valente. E assim, ele entrou no grande pátio, num silêncio pavoroso. A imagem da morte se apresentava ali por toda parte. No entanto, ele percebeu muito bem pelo rosto corado e pelo nariz cheio de espinhas. Pra que dizer que os porteiros tinham espinhas? Atravessa vários cômodos, repletos de fidalgos, damas, todos dormindo, uns vê num leito com cortinados abertos o mais belo espetáculo que jamais vira.
uma princesa que parecia ter 15 ou 16 anos, e cheia de admiração, ele se aproximou e se ajoelhou perto dela. Oxente, ele não beija ela não? Então, com o fim do encantamento, a princesa acordou, mirando-o com a mais ternura nos olhos do que o primeiro encontro parecia permitir. Disse a ele: "É você, meu príncipe, você que se fez esperar por tanto tempo." O príncipe encantado. Ah, não, não é o príncipe encantado, é o príncipe, vírgula, encantado com tais palavras. Suas frases saindo mal encadeadas. Ele estava muito envergonhado. Pouca eloquência, muito amor. Estava mais envergonhado do que ela, que tivera tempo de pensar no que dizer. Ah, porque ela passou 100 anos dormindo. É, né? Por fim, depois de 4 horas de conversa, eles ainda não haviam falado nem metade das coisas que tinham para dizer um ao outro. Tudo isso, todo o palácio despertou junto com a princesa, e a comida estava servida. A dama de honra se impacientou e disse à princesa que a comida estava servida. Serviços pelos copeiros da princesa, os violinos e os oboés tocavam lá. Depois da ceia, sem perder tempo, o capelão morreu. O padre casou eles, e a dama de honra foi fechar os cortinados. Eles dormiram um pouco, a princesa já não precisava de sono, e o príncipe deixou de manhã para retornar à cidade. Pera, ele tinha ido. Pera aí, ele saiu, ele disse assim, eu preciso ir para esse castelo. Aí ele foi pro castelo, ela acordou, ele casou, eles dormiram e depois ele... Que incrível essa história. Onde seu pai devia estar preocupado com ele. Ele disse que se perdera na floresta durante a caçada e tinha dormido na cabana de um carvoeiro. Seu pai era bem ingênuo e acreditou, mas sua mãe não se deixou convencer, e vendo que quase todos os dias o filho saía para caçar, que sempre dormia 2 ou 3 noites fora, alegava que havia alguma coisa nesse angu. Não duvidou mais que ele estivesse envolvido com um namoro. De fato, ele viveu com a princesa por mais de 2 anos, tendo com ela 2 filhos. O primeiro, uma menina que se chamava Aurora, e o segundo, um menino chamado Dia. Essa é a primeira vez que aparece o nome Aurora, é aqui na versão do Charles Perrault. Mas ele jamais ousou contar o seu segredo a ela, embora a amasse. Tinha medo da mãe porque ela era da raça dos ogros. O rei só casou com ela por causa de sua grande fortuna. A rainha tinha as mesmas inclinações dos ogros, e que ela, quando via criancinhas passando, fazia o maior esforço do mundo para se conter e não se lançar sobre elas. Mas depois que o rei morreu, o que aconteceu 2 anos mais tarde, então já passou 4 anos, né? O príncipe passou ao comando, reconheceu publicamente seu casamento e com grande pompa foi buscar sua mulher, agora rainha. Pouco tempo depois, o novo rei foi à guerra contra o imperador Cantalabute. Ele deveria permanecer na guerra durante todo o verão. Assim que ele se foi, a rainha-mãe mandou a nora e os filhos dela para uma casa de campo na floresta. Agora é estranho, né? O rei, o pai do príncipe, se casou com uma ogra, quer dizer, uma descendente de ogros, que tem o sangue dos ogros, por causa de dinheiro. Então quer dizer que existia algum ogro, olha a teoria da cabeça. Então quer dizer que existem reis e rainhas ricos que são ogros, que se casou com a filha de um ogro. Ela é filha do Shrek, da Fiona. Certa noite ela disse ao mordomo: Meu Deus, ela quer comer o pequeno Aurora. No jantar de amanhã quero comer a pequena Aurora. Meu Deus! E é no molho Robert. O pobre coitada, percebendo que seria inútil tentar se opor a uma ogra, foi pegar seu facão e subiu ao quarto da pequena Aurora. Ao vê-la, ela foi abraçá-la aos pulos, rindo para lhe pedir um doce. Ele desabafou no choro, deixando o facão cair. Parece Branca de Neve. É. Correu ao terreiro para cortar a garganta de um cordeirinho. Ao mesmo tempo pôs a salvo a pequena Aurora. 8 dias depois, a malvada rainha disse ao mordomo: na ceia quero comer o pequeno Dia. Foi a mesma coisa. Ele foi e botou o cabritinho no lugar. Tá, uma noite a rainha malvada disse: quero comer a rainhazinha no mesmo molho das crianças. O molho Robert, é claro. Foi então que o pobre mordomo perdeu toda a esperança de ainda poder enganá-la. A jovem rainha tinha mais de 20 anos, sem contar os 100 que passaram dormindo. Sabe uma coisa interessante? O quê?
no balé, que a gente vai contar daqui a pouco, eles fizeram figurinos assim. Os figurinos antes da Aurora dormir, que seria na época do Barroco, eles usaram a moda para mostrar a história. Isso na época que foi lançado a Bela Adormecida. O balé da Bela Adormecida seria o primeiro grande balé russo, no final do século XIX, em 1889. Aí naquela época era para homenagear a moda do Luís XIV. Depois de 100 anos, aí eles estão no auge da moda do Luís XIV. Hoje em dia tem alguns balés que usam mais a estética de conto de fadas, que eu prefiro, porque tem outros que usam a estética, essa coisa temporal, mas nem sempre fica muito correta. Porque, botando nesse exemplo que é da Ópera de Paris, eles estão usando roupas que seriam históricas, mas quando você olha parece mais que é rococó do que Luís XIV. Parece mais que na época da Maria Antonieta do que outros estilos. Tá, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Tá, para salvar a própria vida, ele resolveu cortar a garganta da jovem rainha e subiu ao quarto dela com a intenção de acabar logo com aquilo. Entrou com um punhal na mão. Ainda assim, não quis surpreendê-la. Por isso, lhe comunicou com todo respeito a ordem da ogra lá. Pois cumpre o seu dever. Execute a ordem de que lhe foi dada. Não, não, madame. A senhora não irá morrer. Nem deixará de rever seus queridos filhos, que eu escondi na minha casa. Então, ele levou ela para casa dele, enquanto ele foi preparar uma corça para a rainha, a ogra. Ela já se preparava para dizer ao rei que lobos enfurecidos haviam devorado sua esposa e seus 2 filhos. Uma noite, a farejar por ali, cheia de carne fresca, ela viu o pequeno Dia chorando no porão, pois a rainha e sua mãe queriam mandar chicotá-lo por ele ter agido mal. A princesa adormecida? A ogra, furiosa por ter sido enganada. Já na manhã seguinte, fosse posto no meio do pátio principal um grande tonel, o qual mandou encher com sapos, víboras, cobras e serpentes, para jogar lá dentro a rainha e seus filhos, o mordomo. Oxe, o mordomo também. O mordomo, a esposa do mordomo e o ajudante do mordomo. Todos estavam lá e os carrascos já se prepararam para atirá-los no tonel. Quando o rei chegou, entrou no pátio a cavalo. Ele viera num cavalo alugado. Quer dizer que o cavalo era alugado. Cheio de espanto, perguntou o que significava aquele horrendo espetáculo. Ninguém se atreveu a dar explicações, até que a ogra, enraivecida, jogou-se ela mesma de cabeça no tonel. Não, hein, que doida. Onde os bichos ferozes que ela mandara pôr lá a devoraram num instante. Nossa! O rei não deixou de sentir pena. Afinal, tratava de sua mãe. Mas logo ele se consolou com sua bela mulher e seus filhos. E o mordomo? Todo mundo vivo. Então quer dizer que o príncipe também é um ogro, né? Meu Deus! Se aquele é filho de uma ogra, não! Ele tem sangue de ogro. Que história bacana. A moral. Ó. Esperar algum tempo para ter um esposo rico, belo, gentil e bondoso é coisa que sempre tem, né? Qual foi da Chapeuzinho Vermelho? Mocinhas bonitinhas. Toda essa urbanidade. É mesmo. Coisa muito natural. Mas para esperar 100 anos sempre dormindo, não se acha mais mulher igual. A fábula parece também querer mostrar que às vezes os agradáveis nós do casório, mesmo que tardem, podem dar em caso sério. Olha, tá falando dos problemas do casamento. Nada se perde por esperar. Mas a mulher com tanto ardor aspira a fé conjugal. Não tenho força nem desse temor que lhe pragar desta moral. Não precisa ter paciência para esperar a pessoa certa. Que se casar com qualquer um que aparece, que não vai ser o seu verdadeiro amor. Eu achei bacana. Plot twist, a rainha se jogando. A princesa que bate nos filhos. O príncipe que é ogro. Não! Ele não beija ela. É mesmo? É. Porque já tava dizendo que depois de 100 anos ela ia acordar de qualquer jeito. Então ele foi pra lá porque ele é o escolhido. É bacana. Parece que a versão da Disney é baseada nessa, né? É, mas não parece. Não parece mesmo. Eu acho que é porque tem mais detalhes. É a primeira vez que tu falou que ela não é legal. É a primeira vez que eu achei a versão do Perrault legal. Eu acho que a versão da Disney se baseia no do Perrault pra poder colocar essa bruxa no final, que depois tem a punição. Que nem a Malévola. A Malévola é verde. Será que tem a ver com essa coisa da ogra aí? Até agora não teve nenhum nome na... Coitada. Ela tem o nome dos filhos, mas não tem a principal. Aí fala que o nome da filha dela que é Aurora. Aí depois eles pegaram... Eu vou contar mais depois.
A versão dos irmãos Grimm. Era uma vez um rei e uma rainha que diziam todos os dias: "Ah, se tivéssemos um filho", mas durante muito tempo não tiveram nenhum. Certo dia em que a rainha se banhava, um sapo saltou fora da água e disse: "Seu desejo será satisfeito. Antes de passar um ano, você trará uma filha ao mundo, Rabbit." As palavras do sapo se realizaram. A rainha teve uma menininha tão linda que o rei não conseguiu se conter de tanta alegria que preparou um grande banquete. Convidou não somente os parentes e amigos, mas também as fadas, para que vissem a criança com bons olhos. Havia 13 delas no reino, mas como o rei só dispunha de 12 pratos de ouro para servi-las, uma das fadas não poderia ser convidada. Ele podia ter feito um prato a mais, né? É, né? Você é rico. O banquete foi preparado com grande esplendor, e quando terminou, todas as fadas deram à criança um presente mágico. Curiosidade! Essa parte da quantidade de fadas tem a ver com, acho que é o período lunar. A quantidade de períodos lunares, anos, sei lá, essas coisas místicas aí. Uma deu-lhe virtude, outra beleza, a terceira riqueza. E assim por diante. Se nem quiser continuar com os dons. Quando 11 das fadas já tinham falado, a 13ª apareceu inesperadamente. Queria se vingar por não ter sido convidada, e sem cumprimentar ninguém, e nem mesmo olhar para os convidados, a princesa vai se espetar numa roca em seu 15º ano e cairá morta. E foi embora. Oxi, Pelo menos ela não se escondeu atrás do tapete, a outra. A Disney fala que se baseou no Perrault, por que não botou a primavera para se esconder atrás do tapete? todas ficaram aterrorizadas, mas a 12ª fada, que ainda não formulara seu desejo, não poderia cancelar a maldição, apenas abrandá-la. Então disse: "Sua filha não morrerá, cairá em um sono profundo que durará 100 anos." O rei ficou tão ansioso para proteger sua filha da desgraça que deu a ordem para queimar todas as rocas. À medida que o tempo foi passando, todas as promessas das fadas se realizaram. A princesa cresceu linda, modesta, boa, inteligente. Ora, aconteceu que no mesmo dia em que a princesa fez 15 anos, o rei e a rainha se ausentaram de casa e a princesa foi deixada sozinha no castelo. Pelo outro não tinha prazo. Perambulando. É porque eles não podem impedir o destino. Perambulou então por todo o palácio. Finalmente alcançou uma velha torre. Subiu uma escadinha estreita e circular e chegou a uma pequena porta. Havia uma chave enferrujada nela, e quando a princesa girou, a porta se escancarou. No pequeno aposento, viu uma mulher que se ocupava em enfiar linho em uma roca. Bom dia, vozinha. O que está fazendo? Estou fiando. Que é essa coisa que gira tão alegremente? Pegando o fuso, ela também tentou fiar. Mas mal tocara nele, a maldição se cumpriu. E ela espetou o dedo no fuso, caiu em uma cama que havia ali próximo e mergulhou em um sono profundo que afetou todo o castelo. Olha aí. Tinha já a cama. O rei e a rainha, que tinham acabado de chegar e iam entrando no saguão, adormeceram. E os cavalos adormeceram nos estábulos. E todo mundo dormiu. E o vento também dormiu. Ao redor do castelo. O vento também dormiu. Você não tá falando nessas partes poéticas. O O vento parou e nem mais uma folha se moveu. A Valeu. poesia. A árvore também dormiu. Todo mundo dormiu. As moscas dormiram. As chamas do fogão. Em todas as versões o fogo dorme também. Good Time sempre falando a verdade. Ao redor do castelo nasceu uma cerca de éricas. Se quiser o que era uma érica. É uma planta que tem espinho. Dependendo da planta, né? Tem umas que são as flores fofinhas. Subindo, sem parar, até que finalmente cobriu tudo, fazendo o castelo desaparecer de vista. Mas pelo reino correu uma lenda sobre uma bela adormecida filha do rei, cujo nome era Érica. Da primeira vez que a gente leu, a gente ficou indignada. Como assim o nome dela é Érica? Então a gente pegou outro livro. E no outro livro tava dizendo que o nome dela era Rosa da Urze. Rosa da Urze? Aí a gente ficou mais indignada ainda. E no outro livro é Rosamond. Rosamond. Porque todos esses nomes são nomes de plantas. Então ela teria o nome da planta que protege o castelo. Aurora é melhor.
Tempos em tempos ocorriam príncipes que tentavam atravessar a cerca para entrar no castelo. Descobriam que era impossível. Os espinhos os agarravam como se fossem mãos, e os príncipes nem conseguiam se soltar. Acabavam sofrendo uma morte infeliz. Passaram-se muitos e muitos anos, e certo dia um príncipe voltou a esse tal reino e ouviu um velho falar sobre um castelo escondido por uma cerca de éricas, em que a belíssima princesa Érica permanecia adormecida nos últimos 100 anos. Não tenho medo! Estou decidida a ir a ver a bela Érica. O bom velho fez tudo o que estava a seu alcance para dissuadir o neto, mas o príncipe não deu ouvidos. Acontece, porém, que os 100 anos haviam terminado e chegara o dia em que a bela adormecida deveria despertar. Quando o príncipe se aproximou, a cerca de éricas estava em flor e abria um caminho para ele. No pátio, ele viu os cavalos, os cães dormindo, todo mundo dormindo. Encontrava tudo tão quieto que ele podia ouvir a própria respiração. Por fim chegou à torre e abriu a porta do aposento em que Érica adormecera. Ela com uma aparência tão bela que ele não conseguiu afastar o olhar. Ele se curvou e beijou-a. Ao seu toque, a bela adormecida abriu os olhos e fitou amorosamente. Então todo mundo ficou feliz. Desceram juntos, eles desceram as escadas juntos. O rei e a rainha, todo mundo acordou. Os cavalos se acordaram. Os cães saltaram. Os pombos voaram. As moscas levantaram. Todo mundo ficou feliz. O fogo também acordou. Celebraram então o casamento do príncipe com a princesa com todo esplendor. E eles viveram felizes até morrer. E todos ficaram felizes. É a versão mais tradicional. Significados da Bela Adormecida. Embora os pais tentem impedir o desenvolvimento dos filhos, eles vão acontecer de qualquer maneira. Os esforços dos pais podem até adiar uma conquista de maturidade, como, por exemplo, a Bela Adormecida que dorme 100 anos, porque o pai tentou impedir o seu destino. Muitos tentam alcançar ela antes de terminar sua maturação, e todos perecem. Tudo acontece no seu devido tempo. Apressar as coisas não ajuda em nada. Eu tinha dito que a Bela Adormecida era um dos contos de fada mais melancólicos. E eu vou explicar o porquê, né? Essa versão dos Irmãos Grimm, os contos de fadas em si mais famosos são dos Irmãos Grimm porque são do período romântico. O romantismo moldou muito das coisas que a gente acredita hoje em dia. A modificação da morte pelo sono profundo não tem muita diferença. Porque assim, ela podia ter morrido ou ela ficou 100 anos dormindo. 100 anos dormindo é como se ela tivesse 100 anos morta, né? Como eu tinha dito no começo do vídeo, a Bela Adormecida simboliza mais as pessoas introvertidas e botam as coisas pra dentro em vez de botar pra fora. Então ela teve um acontecimento traumático, né, que foi picar o dedo no fuso, e ela meio que se recolheu. Ela botou tudo pra dentro e ficou 100 anos dormindo, tentando maturar e desenvolver a parte dela, a parte interior. Quando aconteceu um acontecimento traumático, é natural querer se refugiar da vida e do mundo que nos impõe dificuldades. É tentador, mas a história alerta pra gente que isso é uma existência perigosa, semelhante à morte, se abraçarmos a fuga como escape às incertezas da vida. É como se o sono de 100 anos fosse uma pessoa tentando fugir dos problemas da vida, tentar não se desenvolver, tentar não enfrentar os desafios que a vida tem, dormindo. O mundo inteiro fica morto para a pessoa, como a Bela Adormecida, né? Todo mundo dorme, não é? Porque o mundo só vai estar vivo para uma pessoa que está desperta para o mundo. Só o relacionamento com os outros nos desperta do perigo de deixar nossa vida adormecida. Se não sentimos o mundo, ele passa a não existir para nós. Por isso que eu disse que é uma das histórias mais melancólicas. É como se ela está ali passando 100 anos sozinha, somente maturando. É uma vida que ela não está tendo, que ela não está sentindo, entendeu? Uma história que se parece com a Bela Adormecida é a Pequena Sereia. Só que a Pequena Sereia não é um conto de fadas, porque é para ser um conto de fadas, mas não é. Porque o Hans Christian assim, gostava mais de deixar as crianças tristes e deprimidas do que um conto. A finalidade do conto de fadas é ter sofrimento e final feliz. Mas a Pequena Sereia não é. Eu acho que o único conto de fadas do Hans Christian Andersen, conto de fadas mesmo de verdade, é a Polegarzinha e a Rainha da Neve. A Rainha da Neve é chato. A Pequena Sereia é como se fosse assim. Ela tá presa num mundo que ela não gosta, que é o mundo do mar.
Então ela estaria presa numa existência que ela não iria sentir, como se ela estivesse dormindo o sono de 100 anos e dormindo para a vida. A vida não é vida se você não a sente. A pequena sereia vai desenvolver para outra coisa. A Bela Adormecida fala: mesmo que você adormeça para o mundo, mesmo que você se refugie, mesmo que você tenha medo, você ainda pode despertar da sua vida infeliz. Uma obra muito interessante que mostra esse tom de melancolia da Bela Adormecida é a versão do Maurice Ravel. Além do balé, que é a versão mais famosa musical, tem uma versão composta pelo Ravel em 1910, que é a Ma Mère d'Eloy, eu acho que é assim que se fala. Acabei de ver que não é Ma Mère d'Eloy, é Ma Mère Loire. Ma Mère Loire são os contos da Mamãe Gansa em francês. Nela, ele coletou vários contos do Charles Perrault e fez várias músicas, são pequenininhas, 2 minutinhos para cada conto de fadas. E dentre esses tem a música da Bela Adormecida, tem a música da Roca e tem a Pavane. Nessa Pavane dá para você perceber que ele conseguiu ver esse pingo de tristeza que tem na história da Bela Adormecida, que não tem muito no Tchaikovsky. Muito bonita, eu acho que eu já coloquei aqui no vídeo em algum momento, vou botar um pouquinho para vocês escutarem. Tá, o balé. A versão dos Irmãos Grimm é de 1812, o balé é de 1889, então é mais depois ainda. Aí todo mundo fala que é baseado na versão de Charles Perrault, sendo que não parece. Eu acho que as pessoas liam e cortavam essa parte da ogra e pronto. Tá, o balé do Tchaikovsky. Tem muita coisa pra falar do balé. Dança, dança, dança e dança. Acabou. Se era pra falar do balé mesmo, teria que ter um vídeo separado, mas a gente vai fazer um resuminho. O balé da Bela Adormecida é como se fosse o balé mais clássico dos clássicos. É o acadêmico. Você quer pegar um balé totalmente balé clássico, é a Bela Adormecida, por isso que é um dos mais difíceis de serem dançados. O balé do Tchaikovsky é o primeiro grande balé russo com cara de Rússia, porque antes o balé era francês, que teriam aquelas histórias mais de fantasma, tipo Gisele. Era legal fazer um vídeo sobre Gisele, né? Legal. Quando foi pra Rússia, eles ainda ficavam usando as inspirações dos franceses. Aí uma curiosidade legal, que é a versão do Teatro dos Contos de Fada, ela se passa na Rússia. A princesa tem uma roupa que seria a roupa de princesa russa, o castelo é como se fosse o Kremlin da Rússia, porque é pra homenagear o balé. Tá, Tchaikovsky escreveu A Bela Adormecida, foi depois do Lago do Cisne, que o Lago do Cisne foi um fracasso. No balé tem um prólogo e 3 atos. O prólogo que aparecem as 6 fadas, que elas têm nomes, cada uma tem um nome, cadê? Dependendo da versão e do lugar, as fadas têm nomes diferentes. Tem a fada Candide, que é a fada da pureza. A fada Miguel, que é a fada do encanto. A fada do miolo de pão, que é a fada da fartura. A fada Canário, que é a fada da alegria, que é aquela amarelinha. A fada Violente, que é a fada dos dedos, que é a fada da energia. Essa fada ela faz esses movimentozinhos dos dedos, porque nessa época tinha sido inventada a rede elétrica. Aí eles queriam dar uma... eles queriam fazer uma homenagem à eletricidade. E a fada Lilás, que é a fada da sabedoria. No balé, a Malévola se chama Caraboss. Vamos pegar qual versão pra botar aqui? Do Royal? É o dos vampiros. É mesmo? Até que a Caraboss chega e faz o feitiço. É bem tradicional. Aí no primeiro ato tem a valsa das guirlandas, que é a Foi Você, um sonho tão lindo que eu sonhei. Não é a música do casal, é a música dessa valsa aí. Depois aparece a Princesa Aurora. E depois tem o Adágio da Rosa. O Adágio da Rosa é essa coreografia que ela dança com seus 4 pretendentes. Dependendo da versão do balé, cada príncipe é de um canto. Qual a versão que a gente vai botar? Vampiro. Não! Esse Adágio da Rosa é muito tradicional e tem esses dificílimos balances. O nome Aurora vem do balé, porque no Charles Perrault é o nome da filha, aí eles pegaram o nome da filha e botaram na princesa. Depois do Adágio da Rosa, onde ela vai tentar decidir um dos seus pretendentes, aparece a bruxa. Novidade. Aí ela fica... Aí depende da versão. Tem versão que ela pega somente o fuso mesmo. Tem versão que ela deu um buquê de flor que o fuso tá dentro. Eu gosto mais do buquê de flor.
Não faz a Aurora parecer tão bobinha. Ah, eu esqueci de falar. Antes de começar o Adágio da Rosa, tem umas veinhas que ficam fazendo crochê. Tricô, seja lá o que for. Mexer com agulha é proibido. Aí o rei manda matar elas. Aí a rainha fica com pena e diz, não, rei, não mate elas. Isso começa o segundo ato, que é a entrada do príncipe. 100 anos depois. Só que o príncipe anda muito triste, pois ele é uma pessoa sozinha e solitária. Ele busca por um amor. Esse é o ato da visão. O príncipe se afasta do pessoal da caçada e começa a ficar pensando nos seus momentos de melancolia. Aí a fada Lilás aparece, porque a fada Lilás, né, é a fada madrinha da Aurora. O príncipe, que dependendo da versão, ele se chama ou Desirê ou Florian. Floriano. Não, Florimundi. E Florimundi encontra a fada Lilás. Que faz? Ele tem a visão da Aurora. Visão? Sim, é a cena do sonho. Os românticos e seus romantismos. E depois disso, acaba a visão e o príncipe fica totalmente desolado. Como assim? Ela foi embora? Eu acredito que a Disney pegou essa parte e transformou nessa coisa do o sonho. Eu te encontrei num sonho, uma vez num sonho. Veio do balé. Nisso, a fada Lilás leva ele até o castelo. Mas a Bela Adormecida não tem muita modificação, não. O Lago do Cisne mesmo é um caos. Toda versão que você assiste é um final diferente. Eles gostam de fazer um plot twist para cada coisa. Mas a Bela Adormecida é bem tradicional. Quando ele beija a princesa, a fada má perde seus poderes. E todo mundo fica feliz e vai acontecer o casamento. Todo mundo acorda. O ato 3 é o ato do casamento. Eles estão no reino dos contos de fada. Então, eles convidam a Chapeuzinho. Nessa versão do Royal tem a Bela e a Fera. Cinderela? Não, no Cinderela tem do Bolshoi. Pássaro azul. O Pássaro Azul e a Princesa Florine. Que é um outro conto de fadas que era famoso na época, hoje em dia não é muito. E tem algumas esquisitices, tipo a versão do Marinsky que coloca a Barba Azul e suas esposas. Um negócio estranho. E coloca também o Pequeno Polegar, aí tem ele com aquela bota de 7 léguas, e o gigante, o ogro, sei lá, atrás dele. Tem umas esquisitices que o pessoal ainda faz em algumas versões, mas não é muito comum, não. Pequeno Polegar? É, uma vez eu vi o Pequeno Polegar. Tem mais quem? Pequeno Polegar? Tem o Gato de Botas e a Gatinha. É mesmo? Que é aquela música da Malévola, mas a versão original é como se fosse um miado de gato. Eu gosto muito desse figurino que a gente tá mostrando aí, que eles fazem uma maquiagem, tanto nele quanto ela, pra eles parecerem gatos. Porque às vezes tem umas atrocidades no figurino do Gato de Botas. Não, tem hora que aparecem umas coisas que cada um mais feio que o outro. E tem o Grand Padedê da Bela Adormecida, que é quando ela dança com ele. Isso se chama Grand Padedê. E eles comemoram, enfim. O balé fez formar muito do que a gente conhece hoje da Bela Adormecida. Acredito que a versão da Disney não é só baseada na versão do Charles Perrault, também é baseada no balé. E como as pessoas realmente contam mais a versão dos Irmãos Grimm, também é baseado nos Irmãos Grimm. É uma gororoba sem tamanho. Então é isso, acho que a gente conseguiu mostrar um pouco da evolução da história da Bela Adormecida a partir do tempo. Se você conhece alguma história ou alguma coisa que complemente essa evolução desse conto de fadas, comenta aí embaixo pra gente poder saber também. Não se esqueça do like e nem de se inscrever no canal. Tchau, Jujubinha. Tchau, Jujubinhas. Não esquece do like, deu muito trabalho. Por favor. Tô implorando. Pedindo. Tá bom. Ai, tchau.